Muito bem, vimos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que integra a comitiva oficial de Lula na visita à Argentina, falando com o ministro da Economia, o seu homólogo argentino, Sergio Massa, nesse debate que inclui inclusive a questão, inclusive é ótimo, né? Que inclui a questão da moeda comum, que foi debatida aí ao longo dos últimos dias. Eu vi Rodrigo Maia e Aode Cunha aqui confabulando a respeito desses pronunciamentos. Querem comentar alguma coisa rapidamente? A gente vai voltar a esse tema mais adiante no programa, com as declarações de hoje do Lula, mas eu começo por você, Aode. Então, boa noite a todos que nos assistem. Eu acho que o primeiro ponto é tirar da frente essa ideia inicial que apareceu de uma moeda única, né, como o euro, por exemplo. Isso é uma coisa completamente descabida. Só para lembrar, a Europa levou décadas, né, desde o Tratado de Roma, para ter vários acordos, né, de unificação de políticas públicas. Depois fez o Tratado de Maastricht em 92, levou 10 anos para começar a adotar uma moeda com metas comuns de déficit fiscal, inflação, condução. Então, não é isso. Isso é absolutamente impossível, né, e ainda mais com economias, principalmente a economia argentina, muito estável. O que tem realmente esse fato de uma escassez de dólares na Argentina, principalmente. Isso está limitando a capacidade de importação da Argentina de empresas brasileiras que exportam. Então, parece que está tentando se achar algum modelo, algum sistema de compensações entre real e peso que está com essa cara de vir através do Fundo Garantidor de Comércio, mas isso, na minha opinião, vai esbarrar no risco, que é o que nós estávamos comentando aqui, que é o risco da Argentina, o risco soberano da Argentina, né? Que você não pode simplesmente, o fundo não pode tomar um risco muito grande. E o que eu tenho escutado é que talvez a Argentina oferecesse garantias, depósitos em garantias no exterior que pudessem suportar este risco do fundo brasileiro tomar mais risco para financiar exportações brasileiras. Mas é muito complexo, eu acho que a gente precisa guardar mais para entender como é que vai funcionar. Obrigado, Aode. Deputado Rodrigo Maia, Paulo Guedes já chegou a defender essa moeda única. Já era uma ideia ruim na sua avaliação? Já era, né? Aliás, ele defende há muitos anos, né? Eu acho que tem um artigo dele de 2008, Sim, do Paulo Guedes. E à época foi muito criticado, né? Pela maioria dos economistas. E acho que o problema é o mesmo agora. Eu acho que é um assunto... Eu acho que qualquer um dos dois assuntos são assuntos de muito difícil solução. Até o mais simples, que seria uma solução de comércio. A gente está lendo as matérias, né? O governo tentou pensar alguma saída pelo Banco Central, algum swap que garantisse o risco soberano da Argentina, não pode. Aí foi para o Tesouro, o governo brasileiro também não pode, a legislação não permite. Então, vai ficar limitado a uma solução de alguma garantia que dê conforto ao exportador, né? Acredito eu. E daqui a pouco vamos começar a usar o fundo garantidor para tudo, né? Tem que tomar cuidado que essa pode ser uma forma, né, de dar um bypass na legislação, nos sistemas de controle do país. Obrigado, deputada Raquel Landim publicou matéria hoje a respeito disso, fazendo um esclarecimento. Né? Exato, só para esclarecer. A ideia da equipe econômica, e surgiu essa confusão em função da entrevista do ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, ao Financial Times, não é da moeda única e nem mesmo da moeda comum, embora o presidente Lula insista nisso no discurso. Eles sabem que isso não tem nenhuma forma prática de se fazer isso nesse momento. O que eles estão tentando achar é realmente um mecanismo de comércio, porque a Argentina está com 7 bilhões de dólares de reserva, não tem condição, não está comprando nada no Brasil, vai comprando tudo da China, porque os chineses financiam a sua exportação para a China. E aí tentam achar esse mecanismo, estão tentando costurar isso através do Fundo de Garantia à Exportação. Então, os bancos financiam o importador argentino, só quem corre esse risco é o FGE, em última instância, o Tesouro Nacional. Para tentar proteger o Tesouro do risco, se pede algum tipo de garantia real da Argentina. E aí seria um recebível em commodity. Estamos falando de contratos de gás natural, de trigo, etc. E aí é preciso muito cuidado, porque esse tipo de garantia tanto pode funcionar, como funcionou no caso de Angola, quando a gente fez com eles esse tipo de coisa, e eles pagaram, em petróleo, como não funcionou no caso de Cuba, quando a gente fez a famosa garantia com charuto ou com recebíveis do Porto Mariel. Então, o nó, exatamente, é a garantia. A ideia de um mecanismo de financiamento à exportação, ele não é de todo ruim. O problema é a garantia, a credibilidade, o compliance desse tipo de coisa. Boris Casoy já está com a gente. Boa noite, Boris. Quer complementar algo sobre esse assunto?
Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Eu não sou especialista em economia, estou acompanhando de longe. Não entendo por que o presidente Lula continua insistindo na moeda única, que é, neste momento, um absurdo total e completo, e vejo uma intenção argentina e brasileira de se desvencilhar do dólar. Se é ideológico ou não, eu não sei, mas há uma tentativa, digamos, de se libertar do dólar de qualquer maneira. É Muito isso. obrigado, Boris.